Olá, alunos, tudo bem? Nesta aula, nós iremos abordar equação de segundo grau. Uma equação de segundo grau, você pode ter ela da forma incompleta e completa, tá? Então, nesta aula, falaremos das duas formas de equação de segundo grau incompleta, ok? Vamos lá? Equação de segundo grau. Toda vez que falarmos em equação de segundo grau, nós vamos sempre estar, tá? Lembrando que a gente terá um dos termos elevado ao grau 2. Então, o que é uma equação do segundo grau? É uma equação quadrática. Escrita da forma ax ao quadrado mais bx mais c. Então, nós teremos que ter um dos termos elevado ao quadrado. O primeiro termo elevado ao quadrado possui o coeficiente a. Podemos ter o segundo termo com x elevado ao grau 1 com o coeficiente b. E o terceiro termo independente, com coeficiente c. Porém, para eu ter uma equação de segundo grau, eu tenho que ter um valor de x ao quadrado. Eu tenho que ter o valor de a. Por isso que o a tem que ser o quê? Diferente de zero. Porque se eu tiver um a valendo zero, iria ficar assim, ó, 0 vezes x ao quadrado. O que aconteceria? Isso aqui daria zero. E nós recairíamos em uma equação de primeiro grau. Então, o meu a tem que ser diferente de zero, tá? Porque o a é o coeficiente do x ao quadrado. Para quê? Para que a gente tenhamos uma equação de segundo grau. Aqui na equação de segundo grau, os nossos coeficientes, quem são os coeficientes? O a, o b e o c. Eles são números reais, ou seja, estão dentro do conjunto dos números reais, tá? Eles vão ser extremamente importantes para nós trabalharmos com ele quando formos resolver. Então, vocês têm que saber identificar quem é o A, quem é o B e quem é o C. O coeficiente A vai estar sempre ao lado do x ao quadrado, o B ao lado do x e o C termo independente, tá? Vamos ver aqui alguns exemplos que nós temos de equação de segundo grau. Vejam primeiro. Eu tenho aqui x ao quadrado igual a 3x menos 1. Essa equação, ela está escrita de uma outra forma. Se eu organizar esses termos, é porque eu tenho que ter tudo isso igual a quem? A zero. Então, se eu organizar, eu vou passar o 3x para o primeiro membro, com o sinal negativo, e o menos 1 para o primeiro membro, invertendo o sinal também. Então, a minha equação ficaria x ao quadrado menos 3x mais 1. Quais seriam os coeficientes? Coeficiente a tem que estar ao lado do x ao quadrado. Então, vai ser 1. O coeficiente b, menos 3. Gente, não esquece de pegar o sinal, tá? Dele. Coeficiente c, termo independente, 1. Então, tá aqui uma equação de segundo grau, que a gente chama de completa. Eu tenho os meus 3 coeficientes, tá bom? Aqui nesse outro exemplo, para eu resolver isso aqui, né, para eu estar na forma padrão, no formato padrão, eu tenho que fazer a distributiva aqui. Então, ficaria 2 vezes z ao quadrado, 2z ao quadrado. 2 vezes menos 2z, menos 4z. E jogaria o 5 para o primeiro membro, menos 5 igual a zero. Então, eu teria aqui o meu coeficiente A valendo 2, o coeficiente B valendo menos 4
e o coeficiente C valendo menos 5. Uma equação completa, tá? Aqui, no terceiro exemplo, eu teria aqui o quadrado da soma de dois termos. Eu teria que desenvolver este binômio aqui através do produto notável. Eu desenvolvendo, né, igual vocês já viram em produto notável, quem eu vou ter? Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que daria quanto? 4t, mais o quadrado do segundo, que daria 4. Também uma equação completa, onde o A vale 1, o B vale 4 e o C vale 4. Nesse terceiro exemplo, se nós desenvolvermos aqui o produto notável, nós iremos chegar nessa solução, tá? Como? Eu teria que multiplicar todos por todos, olha só. X vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 6, menos 6x. Quando eu multiplicar o zero, menos 0 vezes x, 0. Menos 0 vezes menos 6, menos 0. Então, eu fiquei com essa equação aqui, do segundo grau. Porém, ela, olha só, ela é uma equação incompleta. Eu tenho o primeiro coeficiente, o primeiro termo, cujo coeficiente é 1. Eu tenho o segundo termo, cujo coeficiente é menos 6. E eu não tenho o coeficiente C, que é meu termo independente, tá? A gente coloca ele como C valendo 0. Então, aqui é uma equação completa. Aqui, completa. Completa. E aqui, incompleta, tá? Onde eu tenho o termo C valendo 0. Então, é importante vocês aprenderem essa identificação dos termos aqui, dos coeficientes, para a gente ir agora para a resolução da equação de segundo grau, tá? Então, vamos lá. Como resolver uma equação de segundo grau? Eu vou começar a explicar para vocês a resolver das incompletas. As incompletas eu posso ter com B valendo 0, então eu não tenho o segundo termo. Ou então eu posso ter com C valendo 0. Nesse caso que eu coloquei para vocês, a minha equação de segundo grau ela é escrita ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Se eu tenho um B valendo 0, isso aqui irá sumir. Então, eu ficaria com ax ao quadrado mais c. Então, as minhas equações incompletas, com B valendo 0, eu tenho o primeiro e o último termo. Nós podemos resolver por Bhaskara ou por método simplificado. Eu vou ensinar para vocês pelo método simplificado. Depois, lá na frente, a gente volta em Bhaskara, tá? As incompletas, eu vou ensinar aqui pelo método simplificado. Modo simplificado, isolando o x. Então, vamos lá. X ao quadrado menos 9 igual a 0. Eu vou isolar o x, então, significa que eu vou passar o 9 para o outro lado. Então, ficaria x ao quadrado igual a operação inversa da subtração, soma. Ótimo. Agora, para eu tirar esse grau 2 aqui, né, o que eu tenho que fazer? Se ele está elevado ao quadrado, eu vou jogar uma raiz. É a operação inversa da potenciação. Quem é a operação inversa da potenciação? É a radiciação, tá? Então, para eu tirar o grau 2, o elevado ao quadrado, eu vou extrair a raiz quadrada de quem? Do 9. Aí, vocês podem perguntar, mas Miriam, por que é mais ou menos? Por que é mais ou menos?
Porque olha só, se eu tiver, vamos continuar resolvendo aqui que vocês vão entender. A primeira raiz vai ser mais. Quanto é a raiz de 9? 3. A segunda raiz, que nós chamamos de x2 ou x duas linhas, vai ser menos 3. Aqui, gente, muitos livros trazem x' e x duas linhas. Eu trabalho muito com x1 e x2, tá? Por que a gente pode ter mais 3 e menos 3 em uma raiz quadrada? Porque, vejam bem, se ela é a operação inversa da potenciação, substitui o mais 3 e o menos 3 no lugar do x. Olha, se eu tiver mais 3 ao quadrado e menos 3 ao quadrado. Ambos os resultados seriam qual? 9. Negativo elevado a expoente par, 9. Por isso que quando a gente vai extrair a raiz quadrada, nós poderemos ter mais ou menos o resultado daquela raiz. Porque ambos, quando eu substituir, vão dar um 9 positivo, tá? Então, muita atenção com esse o quê? Mais ou menos quando estivermos extraindo a raiz quadrada. Porque podemos ter dois resultados, um positivo e um negativo, que elevado a 2 vai dar o resultado positivo. Bom? Agora, vejam bem. 3x ao quadrado. Agora, vamos resolver aqui a letra B. 3x ao quadrado menos 27 igual a 0. O que eu vou fazer? Vou passar o menos 27 para o outro lado. Então, vai ficar 3x ao quadrado igual a 27. Aqui é como se a gente estivesse resolvendo uma equação de primeiro, tá? Mas vamos lá. Se o 3 está multiplicando, ele vai para o outro lado, o quê? Dividindo. 27 dividido por 3. Ainda estou com x ao quadrado aqui, não vou resolver ainda a raiz dele, não. É lá no final. X ao quadrado vai ser igual a 27 dividido por 3, vai dar 9. Agora, eu vou extrair a raiz quadrada, jogando quem? A radiciação. Porém, mais ou menos raiz de 9, x1 igual a 3, x2 menos 3. Aí, vocês vão olhar e falar assim, Miriam, mas deu o mesmo resultado. Deu. Essas duas equações aqui, elas são semelhantes. Vejam bem, se eu pegar essa equação e dividir tudo por 3, o que ia acontecer aqui? Ia ficar x ao quadrado menos 9 igual a 0. É igualzinha à anterior, tá? Porém, nessa segunda, foi como se ela fosse o quê? Multiplicada por 3. Dá na mesma. Vocês iriam chegar no mesmo resultado. Tá? Eu quis colocar isso porque vocês podem ter essas questões para dividir aqui, ó. Então, a gente resolve isolando o x. Então, vou deixar o x ao quadrado, passo 3 dividindo. Aí, ainda está com x ao quadrado, faço a divisão. Depois, eu extraio a raiz, né, para o quê? Tirar o x ao quadrado. E os meus dois resultados aqui. 3 e menos 3. Conjunto solução, 3 e menos 3. E o anterior aqui, conjunto solução, menos 3 e 3, ou 3 e menos 3. Tá? Agora, olha a terceira. Vamos para a terceira. Eu tenho x ao quadrado, quero isolar. Então, vou pegar o menos 16 nonos e jogar para o segundo membro, com a operação inversa. Então, vai ficar x ao quadrado vai ser igual. Se ele está subtraindo, ele vai somando, ou vai positivo, tá?
Pronto. O que eu faço agora? Para eu tirar o grau 2, eu vou jogar quem? A raiz. Mais ou menos raiz. X é igual mais ou menos a raiz de 16 nonos. Quem que nós vamos ter? Vou ter duas raízes aqui, 2x, x1 e x2. Um positivo e um negativo. Raiz quadrada de 16 é 4. Raiz quadrada de 9 é 3. Então, as minhas soluções vão ser menos 4 terços e mais 4 terços. Tá? O que vocês estão percebendo aqui? Vejam bem, quando eu não tenho o segundo termo, quando o meu B é 0, vocês estão vendo que as soluções elas são simétricas? Uma é positiva e a outra é negativa? Elas vão ter o mesmo valor absoluto, que é 4 terços, porém o quê? Um no positivo e um no negativo. Tá? Isso sempre acontece. Quando o meu B é 0, as minhas raízes serão simétricas, elas serão opostas. Tá? Vamos ver aqui para o x ao quadrado igual a 25. Olha esse agora. X ao quadrado vai ser igual. Quem que eu vou passar para lá? O 25. Com qual sinal, gente? Com menos 25. Aí, vocês vão extrair a raiz de quem? De menos 25. Mais ou menos a raiz quadrada de menos 25. Neste caso, eu não tenho, tá? Nenhum resultado que vai me levar a menos 25. Vejam bem, se eu tenho que ter o resultado aqui, ó, de menos 25. Eu tenho que ter um x multiplicado por ele mesmo, que vai dar menos 25, não é isso? A minha potenciação? O x ao quadrado. X vezes x, que número que vai me dar menos 25? Eu não tenho. Eles têm que ser iguais, inclusive no sinal. Vocês poderiam pensar, uai, Miriam, é menos 5 com 5. Mas não pode. Um tem sinal negativo e o outro positivo. Eles têm que ter o mesmo sinal. Então, aqui, nesse caso, eu não tenho valores que me dão uma raiz quadrada de menos 25. Eu não consigo fazer, porque ele é negativo, tá? Os demais, ó, eram positivos, tá? Aqui, o meu resultado é menos 25 do x ao quadrado. Então, como que eu respondo isso? Vocês vão responder, vou apagar aqui. Vocês vão responder da seguinte forma: não existe solução no conjunto dos reais, tá? Então, a minha solução aqui vai ser conjunto vazio. Eu não consigo encontrar um x que elevado ao quadrado me dê um resultado negativo de menos 25. Eu não tenho. Eu tenho para 25, eu tenho positivo. Para menos 25, eu não tenho, não. Então, o meu conjunto solução ficaria conjunto vazio. Tá? Eu gostaria que vocês depois pausassem e refizessem esses exercícios, né? Me escutando as explicações, as orientações novamente, ok? Então, nós resolvemos uma equação de segundo grau, tá? Cujo B é igual a 0. Resolvemos de um modo simplificado. Uma outra coisa importante, que toda equação de segundo grau vai me dar o quê? Duas raízes,
ou nenhuma raiz. Nós vamos ver passo a passo, ok? Mas, normalmente, ela possui o quê? 2 raízes ou conjunto vazio, tá? Nós teremos 2 soluções. Agora, nós vamos para incompletas, porém, agora, meu C é que é igual a 0, tá? Então, eu tenho aqui um C igual a 0. A minha equação de segundo grau, ela é escrita ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Nesse caso, eu não vou ter o termo independente. Então, eu vou ter o primeiro e o segundo termo. Eu vou ter um A e vou ter um B. Essa também pode resolver por Bhaskara, que eu vou ensinar daqui um pouquinho, ou pelo modo simplificado. Nós vamos resolver aqui agora pelo modo simplificado. Muito mais rápido, mais ágil, menos chance de errar sinal, tá? Depois vocês vão poder fazer suas próprias comparações. Mas eu gosto muito do modo simplificado, porque vocês ganham tempo, tá? E tempo vale ponto no Enem, para quem estiver pensando no Enem. Então, vamos lá. Olha só, na equação de segundo grau incompleta, quem é meu A aqui? É o 1. Quem é meu B? O 15. E quem é meu C? O 0. Tá? Para trabalharmos aqui, nós vamos verificar o seguinte. Eu tenho x no primeiro termo e tenho x no segundo termo. Nós vamos usar o nosso método da fatoração. O que é fatorar? É colocar alguém fora do parênteses, em evidência, que a gente fala. Então, raciocina aqui comigo. Eu tenho este x ao quadrado, que é a mesma coisa que x vezes x, mais 15 vezes x igual a 0. Eu tenho um x no primeiro termo e tenho um x no segundo termo. Então, esse x, já que eu tenho ele em ambos os termos, ele vai ficar do lado de fora do meu parênteses. Então, vejam bem, eu vou pôr um x aqui. Se eu tenho x vezes x dividido por x, sobrou quem? Sobrou esse x que vem para cá. E no segundo membro, 15x dividido por x, sobrou quem? O mais 15, igual a 0. Então, eu fatorei, coloquei em evidência algum valor. Miriam, mas como que você sabe que tá certo? Meninos, faz a operação inversa. Multiplica aqui, tem que chegar no de cima, olha. X vezes x, x ao quadrado. X vezes 15 mais 15x, tá? Então, nós fatoramos. Para quê? Para ser mais rápido. Olha só como é que vai ser rapidinho aqui. Esse x está multiplicando parênteses, bom? Então, o que a gente faz? Isso tem que dar 0. Essa multiplicação aqui tem que ser igual a 0. Para isso aqui dar 0, gente, vejam bem. 4 vezes alguma coisa tem que dar 0. Para isso aqui dar 0, quem que eu vou ter que pôr aqui? O 0. Ou então, alguma coisa vezes 4 tem que dar 0. Quem que vai ser o número que eu vou colocar aqui para dar 0? O 0. O que significa isso? Que eu tenho que ter um x igual a 0 e o meu parênteses tem que ser igual a 0. Aí, vocês vão olhar e vai falar assim, uai, Miriam, mas e agora? Agora, nós já temos o x1, nós já temos a minha primeira raiz. E o x2 eu vou desenvolver aqui. X vai ser igual, se o 15 está do lado de cá, ele passa para o segundo membro, negativo. O meu x2 vale quanto? Menos 15. Pronto, já resolvemos essa equação do segundo grau, pelo método simplificado, tá? Vocês podem achar um pouco confuso agora, mas a hora que vocês pegarem o jeito que vocês treinarem, vocês vão fazer isso rapidinho, viu, gente?
Por que eu expandi isso aqui para vocês? Para vocês entenderem de onde que estão vindo esse x, ó. Esse x e esse, eu coloquei em evidência. E depois eu fiz a divisão. X ao quadrado dividido por x, x. 15 vezes x dividido por x, 15. Aí, o que eu fiz? Um resultado meu já vai ser igual a zero, e eu fiz 15 mais x mais 15 igual a zero e resolvi. Tá? Vamos fazer a segunda? Olha só a segunda. Eu tenho aqui é a mesma coisa que 2vx menos 4vx igual a zero. Não é isso? Eu tenho um x no primeiro e um x no segundo termo. Então, eu vou colocar ele em evidência. Pronto. Aí, eu vou abrir o parênteses. Quem que sobrou? 2x. Então, vem com ele aqui. Quem que sobrou do segundo termo? Menos 4. Então, traga ele para cá. Igual a zero. Pronto. E agora? Eu vou pegar o x e igualar a zero. E o 2x menos 4 igualar a zero. Então, x vai ser igual a zero. E 2x menos 4 igual a zero. Tá vendo que estamos numa equação de primeiro grau? Agora, basta a gente resolver. 2x igual a 4. 4 dividido por 2. X igual a 2. Então, o meu primeiro x1 vai ser 0. E o x2 vai ser 2. Conjunto solução aqui, 0 e 2. E o conjunto solução aqui no primeiro, 0 e menos 15. Os meus dois valores de x. Tá? Vão percebendo aí o que tá acontecendo. Olha só, agora nós vamos para o segundo. Esse segundo, aliás, terceiro, né, gente? Nós vamos resolver ela aqui. Aqui, como que ficaria? É a mesma coisa que 5 vezes x mais 25 vezes x igual a zero. Quem eu vou colocar em evidência? Um x de cada. Então, aqui fica x. Quem que sobrou? 5x. E no segundo membro, o 25. Igual a zero. Se ele tá multiplicando, o meu primeiro x1 vai ser igual a zero. E agora, o que tá no parênteses, eu também igualo a zero. 5x mais 25 igual a zero. Vamos continuar resolvendo. 5x, esse vem para aqui negativo. X vai ser igual. O 5 tá multiplicando, ele vem dividindo. Menos 25 dividido por 5, menos 5. Então, quais são os meus valores de x? x1, 0 e x2, menos 5. Conjunto solução, 0 e menos 5. Tem problema fazer o contrário, não, tá? Menos 5 e 0, não tem problema. Então, é isso. Então, olha aqui comigo. O que vocês estão vendo de comum aí quando o meu C é igual a 0? Quando o meu C for igual a 0, significa que eu vou ter o quê? Um dos meus x, o x1 ou o x2, vai ter que ser igual a 0. Tá? Vai ter que ser igual a 0. Então, uma solução você já tem, que é 0. E a outra solução é o que vocês vão desenvolver, o que está aqui dentro do parênteses. Tá bom? Enquanto que o B é igual a 0, os meus resultados, eles vão ser sempre o quê? Simétricos ou opostos. Enquanto que o C é igual a 0, eu vou ter sempre uma raiz ou um valor de x igual a 0.
Então, aí é o método simplificado para resolver equação de segundo grau incompleta com o C igual a 0. Tá bom? Então, nós vimos já as duas incompletas, os dois casos. Bom, então está aí equação de segundo grau incompleta. Espero ter ajudado. Abraços e até a próxima.